Então essa história começa em 1991, 92. Um amigo meu que morava nos Estados Unidos me ligou, dizendo que uma oportunidade incrível iria iniciar aqui no Brasil. E eu ficava me perguntando a mim mesmo, que tipo de oportunidade era, ele não dava maiores informações. Então, para mim, o mais difícil foi ter a visão do que isto representaria. Poder enxergar a oportunidade, poder enxergar o potencial daquilo que me era oferecido. Eu lembro que eu vim numa reunião em São Paulo e vi uma pessoa que falava tanto de uma oportunidade, da gente poder se realizar financeiramente, e depois de algum tempo ele disse que existiam 2 produtos, fariam parte integrante do negócio, um produto de limpeza geral, outro era um produto de limpeza de vidros. Eu comecei a me perguntar, puxa vida, mas como é que eu vou ganhar dinheiro com isso, Já comecei a me imaginar indo assim de porta em porta, aqueles 2 produtos, vendendo aquele produto. Foi um tanto difícil eu conseguir enxergar o que é que a oportunidade em si ela representava. Felizmente, no dia seguinte nós tivemos lá um café da manhã, eu tive a oportunidade de conversar um pouco mais com ele. Lecionando durante tantos anos na universidade, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de ler. E eu fui em busca de informações. E por incrível que pareça, quanto mais informações eu buscava, mais eu conseguia enxergar um pouco mais além do que a oportunidade em si ela representava. Muitas das coisas que vocês vão ouvir hoje aqui são as mesmas coisas que nós falávamos em 91 e 92, com uma pequena diferença. Naquela época a gente falava que as coisas iriam acontecer, e hoje elas já estão acontecendo. Coisas assim do tipo, cada vez mais os negócios serão baseados em casa, que cada vez mais a velocidade seria um fator de grande influência no desempenho das empresas, as empresas terem um ritmo de atendimento a clientes, ou de produção de produtos e serviços, um ritmo intenso. Cada vez mais os produtos seriam adquiridos de uma forma direta, sem uma participação tão ativa dos intermediários, dos atacadistas e dos varejistas. Enfim, essas coisas que se falavam que iriam acontecer, hoje elas já acontecem. Se vocês pegarem a revista Exame, nas 4 últimas revistas, vocês olham temas relacionados com aquilo que nós chamamos da desintermediação. Se vocês olharem o livro do Bill Gates, o último livro dele, As Empresas na Velocidade do Pensamento, ele diz lá que nos próximos 10 anos nós vamos ter mais mudanças do que nos últimos 50. Então, se a gente pensa um pouquinho nisso e a gente olha algumas mudanças que aconteceram, até muito pouco tempo atrás, nós recebíamos uma carta, abríamos aquela carta, preparávamos uma resposta e colocávamos essa carta no envelope, colocávamos ali o endereço, íamos no correio, selávamos essa carta, mandávamos essa carta pelo correio. Não faz tanto tempo que essas coisas aconteciam desta maneira. Eu lembro que agora nós estávamos em Barcelona, nós fomos falar numa convenção de amigos nossos, que aconteceu lá na Espanha, e saindo dessa convenção nós alugamos um carro e estávamos dirigindo para a Itália, para Milano, e eu lembro que eu estava sentado ali no carro, escrevendo uma mensagem para mandar para as pessoas que participam dessa atividade aqui no Brasil. Eu lembro que eu parei num posto de gasolina, conectei esse computador pessoal num terminal telefônico, e dali mesmo mandei aquela mensagem para 200, 300 pessoas. Mudanças muito rápidas num espaço de tempo muito pequeno. Então, outro dia eu estava lendo o seguinte, que tem uma coisa que é uma verdade absoluta. Vão existir mudanças. Quer a gente queira ou não queira, as mudanças vão acontecer. E surgem então 3 maneiras de nós reagirmos a uma mudança. A primeira maneira, a gente vai brigar contra a mudança. Eu lembro das primeiras vezes que lá em Curitiba o prefeito tomou a decisão de impedir o tráfego de automóveis no centro das cidades. Os comerciantes reagiram de uma forma muito dura e queriam impedir que aquela construção acontecesse. E, enfim, hoje eles estão super felizes porque as mudanças que aconteceram acabaram sendo extremamente positivas. Mas houve uma briga contra a mudança. Outra maneira de reagir a uma mudança é a gente ignorar a mudança. Fazer de conta que ela não está acontecendo. Mas tem uma terceira maneira de reagir à mudança, que é a gente aproveitar a mudança que está acontecendo. E aproveitar essa mudança no sentido positivo para a gente como pessoa, para a gente como empreendedor, para a gente como empresário. E graças a Deus foi isso que nós fizemos em 92. Nós tomamos a decisão de não brigar contra a mudança, nós tomamos a decisão de não ignorar a mudança, e nós tomamos a decisão de aproveitar aquela mudança num sentido positivo para nós.
não fora isso, nós provavelmente estaríamos trabalhando no banco ao qual nós éramos ligados até hoje, e isso talvez até não, porque esse banco enfrentou depois, no tempo, sérias dificuldades, mas enfim, nós sempre vamos agradecer àquela pessoa que nos convidou. Eu falei de desintermediação, falei de velocidade, mas ao que é que eu estou me referindo? Vejam o seguinte, nós aprendemos até hoje, desde pequenininhos, que nós temos a seguinte maneira de ter acesso a um produto e um serviço. Nós temos uma fábrica, o produto sai da fábrica, passa por um atacadista, passa por um varejista e vai chegar finalmente nas mãos de um consumidor final. Há um artigo que saiu há alguns anos atrás na revista Forbes e ele dava o seguinte exemplo. Ele dizia que na década de 60, um televisor, digamos assim, que ele custasse $300, hipoteticamente, 150 desses 300 seria o custo de fabricação e 150 seria o custo de distribuição. Então 150 para fabricar, 150 para distribuir, o custo final, o preço final, 300, década de 60. Esse artigo da Forbes também diz assim, que na década de 90, a transformação que aconteceu nessa combinação foi a seguinte. O preço do televisor baixou em dólar, e como ficou a combinação do custo? Ora, 20 agora é o custo de fabricação, e 80 é o custo de distribuição. Isto é, para fabricar, custa menos. Para distribuir, proporcionalmente, custa mais. Por quê? Porque até bem recentemente, isso está mudando agora, nós estamos num processo de intensa mudança, mas até bem recentemente, o processo de distribuir era extremamente artesanal, ele era do mesmo jeito que sempre foi. Saindo da fábrica, entrando nos caminhões, indo para os depósitos, saindo daquele depósito para um outro depósito e assim por diante, até chegar nas mãos do consumidor final. Então aí surge uma oportunidade. A oportunidade é a desintermediação, a redução ou eliminação dos intermediários. Essa é a nossa oportunidade. Vou dar alguns exemplos de desintermediação porque isso é importante e para que fique bem claro. Normalmente, para a gente comprar uma passagem aérea, a gente vai numa agência de viagem. Pois bem, agora na internet tem uma página, lá um site, chamado Priceline, que pergunta para você o seguinte, digamos que você mora em Miami e queira ir para Nova York, e que a passagem custa $500, mas você só tem 200 para pagar, só quer pagar 200. Então você diz que dia você quer ir, de onde você quer sair, de que aeroporto você quer chegar, e você diz que só quer pagar $200, ou 150 ou 180, você sabe quanto você quer pagar. Essa oferta é colocada no sistema e é oferecida para as companhias. E uma determinada companhia, ou mais de uma, ela vai dizer assim, eu tenho interesse em vender pelos $200, porque provavelmente aquele voo não está cheio, ele está vazio, e ele responde para você dizendo o seguinte, eu aceito os $200, e você compra a sua passagem por $200. Isso parece uma coisa do outro mundo, que nós nem falávamos que iria acontecer em 91, 92, é uma realidade, acontece hoje. A pergunta é, onde fica o agente de viagem? Outro exemplo, você tem um produto qualquer, e você quer vender. Me presta um pouquinho esse teu caderno aqui, só um minutinho. Ela quer vender esse caderno. Normalmente, num processo convencional, quando se queria vender coisas, você poderia ir num leilão e oferecer aquilo. Até quem desse a maior oferta, né, levaria aquele produto. Agora, a Tuxa chega com esse produto e diz assim, eu quero, quantos dólares você quer por isso? Se você fosse vender? $20 mil? Pela informação que ela tem aí dentro, pô, legal. Ela quer $20 mil. Sabe o que acontece? Tem uma página na internet que chama-se eBay. eBay é um site, é uma página na internet que faz leilões. Ela diz assim, meu nome é Pitucha, meu endereço é tal, eu quero vender esse caderno por $20 mil. Durante uma semana, isso é oferecido para milhares de pessoas que acessam aquele leilão, entre aspas. Um leilão que não é leilão, que é uma coisa virtual. Até que alguém diz assim, eu dou $20.500. Aí uma outra pessoa diz assim, eu dou $22 mil. E naquelas 7 dias, quem fizer a melhor oferta, leva o caderno. A pergunta é, onde está o leiloeiro? Onde está o agente de viagem? Onde está o leiloeiro? Mas vamos adiante. Digamos agora que você quer comprar um imóvel. Outro dia eu fiz assim por brincadeira algumas consultas lá nos Estados Unidos, numa página que chama-se Realtor.
Você diz assim, eu quero alugar, eu quero comprar um apartamento que tenha tantos quartos, que tenha tantos banheiros. Você vai preenchendo um questionário com tudo aquilo que você quer. Qual é a região? Até quanto você quer pagar? Aperta um botão, em segundos você tem as opções disponíveis. A pergunta é, onde está o corretor de imóveis? Essas figuras todas que eu estou perguntando a respeito delas, o agente de viagem, o corretor, o leiloeiro são os intermediários neste processo. O que é importante é que você entenda o seguinte, nós estamos vivendo um processo de desintermediação. Vai acontecer através, por exemplo, no caso das compras, através de telefone, através de fax. O que a gente falava muito pouco é que a gente estaria comprando pelo computador. Mas esse é o próximo degrau que está acontecendo, da evolução de como acessar os produtos e os serviços, que é exatamente através dos computadores num processo chamado comércio eletrônico. Bom, será que isso está dando certo? Eu não vou dar números aqui, porque são tantos milhões e milhões de dólares, né? O importante é o seguinte, cada vez mais desintermediação, cada vez mais acesso aos produtos e aos serviços por computadores. É uma tendência muito forte que está acontecendo. Vou dar 2 exemplos só para vocês. Um deles é uma empresa que vende computadores, chama-se Dell Computers, nos Estados Unidos. Essa empresa vende hoje 18 milhões de dólares por dia, sem qualquer intermediação, diretamente por computador. Bom, vocês multipliquem 18 milhões por 365, vocês vão ver mais ou menos quanto é que dá num ano de vendas de computadores sem a participação dos intermediários. Vou dar um outro exemplo, que é o caso de uma empresa chamada Amazon. A Amazon vende livros. Você diz qual é o autor, você diz qual é a editora, você diz qual é o título do livro. E aí, você vê as opções todas, você escolhe que livro você quer, dá o número do seu cartão de crédito e recebe o livro na sua casa. Pra vocês terem uma ideia, nos últimos 12 meses, essa empresa chamada Amazon faturava 250 milhões de dólares. 12 meses depois, fatura 500 milhões de dólares. Dobrou seu volume de faturamento em exatamente 12 meses. O dono dessa empresa chama-se Jeff Bezos, é jovem. Agora houve uma queda na bolsa, nas empresas ligadas à internet, e por causa dessa queda ele só tem um patrimônio agora de 6 bilhões de dólares. Ficou mais pobre, tinha um patrimônio pessoal de 8 bilhões de dólares, e caiu um pouquinho agora e ficou com 6 bilhões de dólares. Uma pessoa extremamente rica, que ficou rico porque teve visão. Ele enxergou antes do que nós, o que nós não estávamos enxergando, e colocou ação naquela visão. Então a primeira frase que eu queria dizer para vocês é a seguinte: sem visão não há conhecimento, e sem conhecimento não há crescimento. Então sem visão não há o conhecimento, e sem o conhecimento não há o crescimento. Por isso que eu falei aqui sobre a questão do que está acontecendo, do que a gente imaginava que ia acontecer e do que está acontecendo, porque isso nos ajuda a ter a visão. E ter a visão é um estímulo fundamental para você se interessar em aprender, e ao você se interessar em aprender, você crescer. Então, como eu disse, as mudanças representarão riscos ou oportunidades. Se a gente enxergar a oportunidade, ela poderá ser extremamente positiva para a gente como pessoa, como empresário, como uma pessoa que quer desenvolver alguma atividade. Eu falei que se pode comprar livro pela internet, que se pode comprar imóveis pela internet, ou por telefone, se você não gosta de computador, não importa, ou por fax. O que importa é que você vai ter acesso a produtos e serviços de forma direta. Mas a questão é a seguinte: você não ganha dinheiro fazendo isso. Essa que não é a parte boa. A oportunidade aqui é desintermediação através de marketing multinível. A desintermediação através de marketing multinível significa que você pode participar desse processo de desintermediação, e ao participar desse processo de desintermediação, você pode ganhar dinheiro. Como é que você vai ganhar dinheiro? Essa é uma parte boa. Você vai ganhar dinheiro na medida em que você se torna um empresário. Você vai desenvolver o teu próprio negócio, que vai explorar a desintermediação através de um marketing multinível. Então é um negócio próprio. É um negócio próprio extremamente interessante. Ele é muito simples e às vezes difícil da gente entendê-lo. Pelo menos foi assim para mim.
Esse negócio próprio, ele tem 4 partes principais. Você tem produtos e serviços coordenados aqui por uma empresa chamada Amway, mas não são produtos e serviços só da empresa Amway. Aliás, é uma tendência de que hajam cada vez mais produtos e serviços de várias empresas, não só de uma empresa. Essa é a ideia. Você tem educação e você tem alguém que te convidou, que quer o teu êxito. Essas são as 4 partes principais de um negócio que você vai montar para explorar esta oportunidade. Essa é a ideia. Muito bem, esse negócio, como eu disse, é um negócio muito mais virtual do que um negócio convencional. Ele existe, mas você não depende de ter as coisas que o negócio convencional tem. Por exemplo, empregado, cheque sem fundo, estoques, por exemplo, contas a pagar, por exemplo, contas a receber. Você não depende de ter essas coisas. Você pode ter uma empresa sem ter estas coisas. Por exemplo, o Jeff Bezos, que é o dono dessa Amazon, ele não produz livros. Ele não tem lojas. Aqui você pode ser o Jeff Bezos, mas só que ao invés de ser livros, são produtos de limpeza, são produtos de higiene pessoal, são produtos de saúde na área de complementação alimentar, mas é mais ou menos como ele. Você não produz os produtos. Você não tem um departamento de contas a pagar. No caso até ele tem, mas você não tem um departamento de contas a receber. Você tem simplesmente a oportunidade de ter um negócio que vai fazer com que os produtos se movimentem e isto gere renda para você. É essa a ideia. Há muitos anos atrás, você via um anúncio de uma empresa e ela não tinha um telefone. Depois passaram a ter telefone e as empresas anunciavam dizendo empresa tal, telefone tal. Depois as empresas anunciavam, mas não tinha o número do fax. Fax não é uma coisa tão antiga assim, já é uma coisa de processo de mudança também. E as empresas começaram a aparecer com o número do telefone e do fax. Mas agora está surgindo uma outra coisa, que é chamado www. Cada vez mais, vocês vão ver os anúncios, já estão vendo isso hoje, não é? www.varig.com.br. Esse www vai se tornar uma coisa quase que obrigatória para as empresas. E para nós, pessoas físicas, o que deverá acontecer também é que o teu nome, ponto alguma coisa, será como se fora um novo telefone. É claro que isso aí não vai acontecer da noite para o dia. Né? O nenê não nasce de barba, né? Há um tempo para as coisas acontecerem, né? Mas o que eu quero mostrar para vocês é a visão de para onde as coisas vão. Então, como eu estou falando da visão? Sem visão não há conhecimento, e sem conhecimento não há crescimento. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção é sobre a educação. Por que educação? Se vocês olharem hoje a Microsoft, o maior patrimônio da Microsoft não são os computadores, mas é o conhecimento, e o conhecimento vem da educação. Aqui é mais ou menos a mesma coisa. E para que esse conhecimento chegue a nós, existe um sistema de educação organizado por uma empresa chamada Pronet. E esse sistema é composto de fitas, composto de livros. Eu estava lendo um livro agora, vindo para cá, que dizia que os livros são as respostas. Interessante essa frase. E eu concordo muito com isso. Os livros são as respostas. Na realidade, se a gente pudesse medir o que nós seremos daqui a 5 anos, nós teremos muito fruto das pessoas com quem nós convivemos, dos livros que nós lemos, das informações que nós recebemos, sejam elas negativas ou sejam elas positivas. Então aqui há um sistema de educação, poderia ser chamado de uma universidade da Pronet, que passa informações sobre os mais variados e diferentes campos, mas principalmente aprender o como fazer, ou como é que eu vou conseguir fazer, como é que eu vou usar a experiência de outras pessoas que já fizeram. E eu só estou aqui porque eu me conectei fortemente à educação. Como eu era professor, eu partia do seguinte princípio: para me ensinar eu preciso aprender. Como é que eu vou ensinar se eu não vou aprender? Né? E então eu procurei ler, eu procurei ouvir o máximo de fitas, ver a história daquelas pessoas que já tinham feito, para ver como é que eles tinham feito. Em março de 92, eu recebi um convite para ir numa convenção em Chicago, nos Estados Unidos. Mas ninguém ia pagar a passagem para mim, não. Eu tinha que pagar a minha passagem, a passagem da minha mulher,
nos dirigimos a Chicago, né? Você sabe, de Curitiba até Chicago, quantas horas de voo tem? Para ir numa convenção, imaginem só. Eu vou ser bem honesto com vocês, não fui lá porque tive uma visão. Sabe por que eu fui? Porque a minha filha tinha na época 17 anos. E ela estava naqueles programas de ficar 1 ano nos Estados Unidos. E por uma incrível coincidência, ela estava numa cidade pequenininha chamada Rensselaer, que fica a 1 hora de Chicago. Então não foi muito por causa da convenção, não sei se estão me entendendo. Como tinha convenção, mas já fazia uns 6 ou 8 meses que não havia, porque é aquele programa que se perde o contato físico com as pessoas. Eu digo, puxa vida, está aí uma oportunidade, vamos ver a menina. E eu acabei indo. Ainda bem que eu fui. E 5 mil pessoas numa sala. Vi médicos e dentistas, vi militares, vi jovens, pessoas mais maduras, professores universitários, donas de casa. Eu digo, mas o que está acontecendo aqui? Num hotel espetacular. E aquilo me mostrou a visão. Sem visão, não há conhecimento. E sem conhecimento, não há o crescimento. A visão é uma coisa muito importante. A educação nos ajuda a ter a visão. Esse é um lado. O outro lado são produtos e serviços. Os produtos são espetaculares. São produzidos por uma empresa que já existe há mais de 40 anos. Essa empresa está sediada em Ada, Michigan. Está entre as 20 e poucas maiores empresas americanas de capital fechado. É uma empresa que tem uma história, não tem débitos. Uma empresa que eu trabalhei em banco tantos anos, eu nunca vi empresas que trabalhavam sem passivos, sem dívidas. É o caso dessa empresa. Uma empresa extremamente saudável. Empresa que ganhou prêmios da ONU pela qualidade dos seus produtos, porque os produtos são produtos biodegradáveis. Uma empresa que está presente em mais de 70 países e territórios. Então, eu poderia falar muito sobre ela. Mas, na realidade, ela tem parceiros também. Aqui no Brasil, não são tantos ainda, mas são parceiros de vulto, né? E nos Estados Unidos você encontra parceiros do tipo Philips, Reebok, você encontra parceiros na área de eletrônica, você encontra parceiros como a General Motors. São mais de 200, 300 empresas parceiras dessa organização que nos disponibiliza os produtos e os serviços. E aqui tem uma pessoa que te convidou. Essa pessoa que te convidou vai ter por objetivo ajudá-lo a crescer dentro da atividade do negócio. Agora, como é que a gente ganha dinheiro? Tem 3 maneiras básicas de ganhar dinheiro. A primeira maneira de ganhar dinheiro é através do uso dos produtos. Você agora filiou-se a essa organização, é um associado dessa empresa, e agora você vai fazer uma coisa que você sempre fez. Você vai usar produtos, você vai simplesmente mudar a marca. Eu costumo dizer lá em casa que a marca do produto que nós usamos não é Emo, e a marca é Fábio e Sheila, porque este é o nosso negócio. Parece um jogo de palavras, mas não é. É importante entender que na medida que você se filia, que você se associa, você passa a ter o teu próprio negócio. É como se fosse a tua marca dentro daquele produto. E, portanto, se você tem um produto, você não vai comprar um produto de um concorrente, você vai comprar o teu produto. O melhor exemplo que eu gosto de dar em relação a isso é o seguinte. A gente viaja muito, principalmente depois dessas atividades do negócio. E já há uns 6 anos a minha mulher, cada vez que ia viajar, usava aquele cartãozinho de fidelidade das empresas aéreas. Como tem, por exemplo, o Smiles da Varig, o Advantage do American Airlines. Tem o cartãozinho da TAM. Se viaja, mostra o cartão. Dependendo do número de milhas que você faz, você ganha pontos. E esses pontos se transformam depois num bilhete. Hoje, eu devo ter lá no meu cartão umas 340 mil milhas acumuladas, só num cartão da American Airlines. Essas milhares acumuladas dão direito a mais ou menos umas 8 passagens internacionais. Tipo assim, eu posso ir 8 vezes ao Japão sem gastar um centavo. Isso se chama reciprocidade. As empresas estão caminhando nessa direção. Então, as palavras mágicas aqui, no como ganhar dinheiro, são as seguintes. Mais produtos, mais pontos, e mais pontos, mais dinheiro. É assim que funciona o negócio. Por exemplo, nós temos uma casa em Curitiba. 2 casas na realidade. Uma nos frentes, uma nos fundos, que é uma casa de hóspedes. Em todos os banheiros, vocês vão encontrar produtos da marca Fábio e Sheila. Shampoo, sabonete, desodorante, creme dental,
a escova, até suplementos alimentares tem lá nas casas, nos banheiros, se as pessoas quiserem, né? Calmag, acerola, quando a gente levanta pela manhã, né? Usa desodorante, esses produtos estão em todos os locais onde eles devem estar nas casas. A gente levanta e vai tomar o café, depois de ter tomado banho, usar o desodorante, o creme para barbear, todos os produtos exatamente dessa mesma marca. Perfume, né? Nós vamos tomar agora o café usando o açúcar, que também é ligado a esse negócio. Nós vamos usar um produtozinho lá que a gente passa no pão, uma geleia da Slim, que é associada, é uma parceira também do negócio. Nós vamos tomar as vitaminas, vamos passar pela cozinha, na cozinha nós vamos ver os produtos de limpeza, Zoom, LOC, vamos passar pela garagem, né? E tem vários carros, e lá no armário você vai ver o produto para polimento do automóvel, você vai ver o produto para fazer limpeza da pintura do automóvel. Todos os produtos são da marca do nosso negócio. Para cada produto que é movimentado, tem um número de pontos. E esses pontos se acumulam e geram dinheiro para nós, na nossa conta corrente. Muita gente quer ganhar passagem de graça, mas não voa. Vocês estão entendendo? Se você não voar, não tem jeito. Você pode ser bacana, bonzinho, bonito, simpático, você pode ser amigo do presidente da TAM, talvez você consiga, mas não sei. Se você não tiver as milhagens, você não vai ganhar a passagem. Aqui é mais ou menos a mesma coisa. Se você não movimentar o produto, não há ponto. E se não há ponto, não há dinheiro. Essa é a razão principal, mas não é a única pela qual nós usamos. Nós usamos por quê? Porque os produtos são espetaculares. Porque são produtos de alto consumo. Todos os dias a gente usa esses produtos. Porque o negócio é nosso. Outra coisa que você pode fazer, eu não vou chamar de venda. Eu vou chamar de ganhar dinheiro já. Bom, eu posso encontrar algum amigo meu, né? Eu sempre ando com produtos e gostaria de experimentar isso aqui. Então me dá 10ão aí. Tá 10ão, fica com o produto. Você está me entendendo? Você ganha dinheiro já. Para o meu irmão, que não participa do negócio, eu sempre coloco uma margem de 20%, 30%, 40% mais ou menos. Certo? Mas enfim, você ganha o dinheiro já. Para os amigos, para os parentes, pessoas do teu relacionamento. Os produtos são de alta qualidade, são produtos concentrados. Com 1 litro de um determinado produto, LOC, por exemplo, você faz 200 litros. Né? Então é uma maneira, amigos, parentes. A outra maneira, que está crescendo no nosso grupo, é a chamada venda para empresas. Você, por exemplo, conversa com uma pessoa que trabalha numa empresa, ou é o dono de uma empresa. Você pergunta a ela quanto é que ela gasta, por exemplo, em produtos de limpeza, levanta o custo que ela está tendo, faz uma análise, e na maioria dos casos que a gente tem se envolvido, a alternativa dos produtos disponíveis aqui permite que a empresa gaste menos do que ela está gastando. E a gente extrapola isso para o período de 1 ano. Dá uma ideia de um cliente, por exemplo, usina de Angra dos Reis, está comprando produtos. Por exemplo, o Clube Curitibana, que é super conceituado lá em Curitiba, colégios, vários colégios. É uma venda que nós chamamos para empresa, business to business. O teu negócio para outro negócio. Você ganha o dinheiro já. Aqui tem uma diferença. Os volumes podem ser significativos. Nós tivemos uma palestra a semana que passou lá em Curitiba, e a pessoa que veio dos Estados Unidos nos contou que, eu não sei se era Washington, não lembro bem a cidade, tem uma pessoa que está ligada a esse negócio, que só para um cliente vende por mês 33 toneladas de SA8, que é um sabão. 33 toneladas por mês. Nada mal, certo? Porque são negócios para empresas que são grandes consumidores. Essa é uma área que é uma outra alternativa de ganhar dinheiro já, que vai se desenvolver. Bom, você pode também indicar pessoas. Você tem o teu cartão e você tem o teu número. Se você demonstrar para uma pessoa que o produto é bom e ela se interessar, você não precisa vender para ela. Ela liga direto para a empresa, dá o seu número e você ganha os pontos. Mais volume, mais pontos e mais dinheiro. Nós estamos mostrando aqui maneiras de movimentar os produtos, maneiras de gerar volume, que vão gerar os pontos e que vão gerar o dinheiro. E isso não vai dizer respeito apenas aos produtos produzidos pela Amway.
mas também aos parceiros. Porque você ganha de duas maneiras no caso. Você ganha margem de lucro imediata, no caso da comercialização, e você vai ganhar os pontos. Para quem é associado aqui no Brasil, você sempre compra com desconto de 15%. Mas tem uma parte que é melhor ainda, que é o seguinte: se você é um advogado, você não vai estar em 2 tribunais ao mesmo tempo. Se você for um dentista, você não vai estar tratando de 2 clientes ao mesmo tempo. Se você for um médico, você não vai fazer 2 cirurgias ao mesmo tempo. Mas aqui neste negócio, através de uma coisa chamada duplicação, você pode estar em diferentes lugares ao mesmo tempo. Você convida pessoas. Aqui uma parte que me atraiu muito, porque eu era bastante ocupado quando comecei essa atividade. E eu vi aqui uma chance de exercer esse chamado processo da duplicação, que é através de você ensinar outras pessoas. Isso gera um ganho chamado bônus. Se você convida uma pessoa, essa pessoa passa a usar produtos, a comercializar um pouco se ela quer, ou a convidar outras pessoas, isso vai gerar volume. Todo o volume que acontecer a partir de você é considerado para você. Então vamos voltar ao início. Desintermediação com o marketing multinível. Eu vou ser bem franco para vocês. Se não fosse assim, eu particularmente não me interessaria muito. Porque o meu volume ficaria restrito ao quê? Ao meu consumo pessoal, por mais que eu consuma na praia, nos Estados Unidos, em Curitiba, não tem um limite isso. Eu não vou jogar o produto fora. Eu poderia vender também, mas eu também teria um certo limite, por mais que vendesse. Mas na duplicação, o teu potencial de crescimento é absurdamente incrível. Porque que pessoa você pode convidar? Você coloca um espelho assim debaixo do nariz da pessoa, vê se fica embaçado. Se ficar embaçado, é uma pessoa que você pode convidar. Entende? E qualquer pessoa. Porque todas as pessoas usam sabonete, usam shampoo, usam desodorante e são potencial para mudar de marca e passar a ter o seu próprio negócio. E aqui o interessante é o seguinte: o pior que pode acontecer, o pior. Bom, você quer participar desse negócio? Não. Isso é o pior que pode acontecer. Não é um tiro, é ou não é? Não machuca, você não vai ficar atordoado, não é um soco do Mike Tyson. Você simplesmente convida a outra pessoa. Não há nenhuma agressão física por uma pessoa dizer que não quer. O meu irmão já disse 2 vezes que não quer. No começo ele dizia que quando você estiver ganhando dinheiro eu entro. Agora eu digo para ele: bom, agora já estou ganhando dinheiro. Ele diz: não, agora já é muito tarde. Entendem? Não tem problema. Duplicação é a outra maneira de você ganhar o dinheiro. Vai gerar um bônus. E esses bônus vão ser de 200 pontos, você vai ganhar 3%, 600 pontos, 6%, e assim vai até 10 mil pontos. Aqui é o seguinte: você vai chegar no espelho e diz assim: bom, agora eu quero um aumento. É você que decide quanto você vai ganhar. Quanto mais volume, mais pontos e mais dinheiro. Você toma o café da manhã, se você é casado com a tua esposa, vocês fazem uma reunião do conselho diretor da empresa de vocês. E vocês determinam os planos para os próximos 3 meses, para os próximos 6 meses. Como é que vocês vão fazer para gerar essa movimentação? Então, essa é a tendência e nesse caminho que a gente está seguindo. Não vou entrar nos detalhes dos cálculos, mas vou mostrar para vocês o primeiro passo, que é interessante. É um Platinum, que vai ter no seu grupo, a partir dos convites que ele fez, um volume de 10 mil pontos. Esse é um nível interessante. Normalmente você vai ser convidado para um seminário aqui no Brasil, em alguma cidade interessante. Dependendo do teu desempenho, você vai ser convidado para um seminário internacional também, que acontece uma vez por ano. Tem regras para isso. Tem alguns aí que viajam há vários anos já. O teu segundo nível de interesse é você chegar a Esmeralda. Esmeralda é alguém que ajudou 3 pessoas a atingir esses 10 mil pontos. E o terceiro nível é você ajudar 6 pessoas a atingir os 10 mil pontos. Se você ajudar 6 a atingir os 10 mil pontos, é bem provável que você, antes disso, já esteja desistindo do teu emprego convencional, porque o rendimento passa a ser bastante interessante. Bom, em quanto tempo? Isso vai variar de pessoa para pessoa. Pode ser mais tempo, pode ser menos tempo, vai depender do esforço que você colocar, das decisões que você assumir, do compromisso que você assumir consigo mesmo, do grau de educação que você estiver disposto a ter por você mesmo, né?
Então essa é a ideia. Agora algumas coisas que a gente sempre ouve e que eu gosto de comentar. Primeiro, às vezes a pessoa vê isso aqui e diz, puxa vida, que legal, esse negócio é muito bom, mas é muito bom para quem foi o primeiro. Então, eu digo o seguinte, aqui a antiguidade não é posto. Não importa quando você vai entrar, importa o que é que você vai fazer. Aliás, nunca é demais dizer que a participação desses produtos com os quais nós estamos envolvidos hoje no Brasil é menos de 1% do mercado. Quer dizer, em outras palavras, que nós temos 99% do mercado para crescer. O mercado está aí, o mercado está disponível. É uma questão de ocupar o mercado. E outra coisa é a seguinte, no nosso grupo mesmo, temos uma pessoa que era Esmeralda, que começou muito antes, e outro casal que chegou a diamante muito tempo depois de ter iniciado essa pessoa que atingiu o nível de esmeralda. Portanto, a antiguidade não é posto, vai depender do que você vai fazer. Outra coisa que a gente ouve também, que não é por mal, mas é desinformação, é que a pessoa olha essa estrutura e ela diz assim, esse negócio aí é uma pirâmide. Daí você vai ver o que é uma pirâmide, que é a pessoa que pega, manda uma cartinha para outra, recebe aquela carta, abre a carta e diz assim, se você não passar essa carta para mais 10 pessoas, tua tia vai morrer na sexta-feira, aquela coisa toda. Então, não é uma pirâmide, porque tem produtos. Normalmente em pirâmides, nesse contexto que eu coloquei, são coisas que não têm produtos. Aqui tem os produtos. Aqui, se uma pessoa desiste, por exemplo, esta pessoa passa a se ligar diretamente a outra pessoa. O negócio continua, independente das pessoas que tenham eventualmente desistido no caminho. E outra coisa que eu queria colocar também, tem algumas pessoas que dizem assim, se você vai convidar uma pessoa que não tem um automóvel, essa pessoa ingressa no negócio, ajuda essa pessoa a convidar uma pessoa agora que tem automóvel. Se vai convidar uma pessoa que não tem dinheiro e essa pessoa quer fazer um negócio, ajuda essa pessoa que não tem dinheiro a convidar uma pessoa que tem dinheiro. E foi o nosso caso, como eu não conhecia ninguém no Japão, nós convidamos pessoas que conheciam gente no Japão. Como a gente não conhecia pessoas na Argentina, nós convidamos pessoas que conheciam pessoas na Argentina. E o negócio expandiu para os outros países. Esse é um negócio que se sabe onde começa e você não sabe onde termina. Na última convenção que nós tivemos nos Estados Unidos, na Filadélfia, nós mantivemos um contato com uma pessoa que morava em San Diego, que, por sinal, é aqui de Campinas. Essa pessoa de San Diego entrou no negócio, conhece uma pessoa que mora na Flórida. O negócio atravessou a costa inteira e voltou para outra costa dos Estados Unidos em questão de dias. Você não sabe onde isso vai parar. Essa é a parte mais legal, que é a parte do potencial da duplicação. Então você não sabe onde vai parar. Eu tenho estudado várias alternativas de investimento. Várias. Não vou entrar em detalhes aqui. E quanto mais eu estudo, mais eu gosto desta. Por uma razão. O fazendeiro, dizem que o fazendeiro não ganha dinheiro hoje, mas digamos que ganhe. Mas quanto que tem que investir? Bom, dizem que o posto de gasolina não dá dinheiro, mas digamos que o posto de gasolina dê dinheiro. Mas quanto que tem que investir? Quando você investe, o teu retorno é pesado quanto ao investimento. O que você investe aqui? Conhecimento. Você vai aprender. Falar com pessoas. Você não tem empregados, não tem estoques, não tem contas a pagar, não tem contas a receber. Parece até ser bom demais para ser verdade, mas é assim. Tem um livro agora, chama-se Wave 4. A quarta onda, eu li um material que me enviaram pela internet dando notícias sobre o que vai ser o livro. 3 tendências. Primeiro, as empresas convencionais finalmente começando a ver cada vez mais como é legal fazer deste jeito. Para reduzir a distância entre o consumidor e o fabricante, cada vez mais. Segunda tendência, uso da tecnologia. Um dos últimos livros que eu li é A Morte da Distância. Eu quando mando e-mail para as pessoas não sabem onde eu estou mais. Eu posso estar em qualquer lugar, recebendo as mensagens e mandando as mensagens. Então tecnologia irá ajudar muito no processo de aproximação fabricante e consumidor. Eu compro livros e não tenho a menor ideia de onde os livros vêm, mas os livros chegam. E a outra tendência fortíssima é altos executivos de empresas convencionais começando a enxergar o marketing multinível com outros olhos, como uma oportunidade forte para se realizar financeiramente. Esse é um negócio basicamente de pessoas.
E as pessoas só irão fazer alguma coisa se elas tiverem um motivo. Os dois motivos principais que movem as pessoas são o medo e o desejo. No meu caso, eu não sei o caso de cada um, foi uma mistura dos dois. Eu tinha medo e tinha o desejo. Acho que no meu caso era mais o medo no começo. Eu não entrei aqui para comprar avião, para comprar Mercedes-Benz, para ter uma casa nos Estados Unidos. Não foi por isso. Eu tinha um pavor de num determinado momento da minha vida profissional, ter que me desfazer de coisas conquistadas para poder manter o mesmo padrão de vida. Isso me incomodava, é tipo de uma dor de dente. Claro que depois que nós começamos a conquistar coisas, isso se tornou uma razão, uma motivação. Mas não foi tanto isso no começo. Então é muito importante que cada um analise o que quer fazer da sua vida, né? Porque é isso que vai fazer com que a pessoa vá ou não vá numa determinada direção. É um negócio de pessoas e há que haver uma razão. E aí é uma coisa muito pessoal. Alguns entram, como eu disse, por medo, outros por simplesmente poder pagar o cartão de crédito, outros simplesmente para poder ter a casa limpinha, o cachorro bem lavado em casa, a casa pintada. Eu não sei. Alguns para poder dar um colégio melhor para os filhos, ou para ajudar os pais. Mas enfim, há que haver alguma razão se a gente quiser se movimentar numa ou noutra direção. E para concluir, eu peguei uma frase aqui do Winston Churchill que diz assim: não há coisa mais difícil para realizar do que iniciar uma nova ordem das coisas. Nós estamos participando de um processo de uma nova ordem das coisas. Mudanças incríveis estão se passando, a gente citou apenas algumas delas. A questão que é importante é o que você vai fazer com a mudança. Nas minhas atividades profissionais, eu sempre vivi situações de mudança e de construir coisas novas. Para mim, isso é uma motivação. Eu nunca estive tão motivado quanto estou agora por enxergar o que está acontecendo. Essas mudanças todas que estão acontecendo. Nós viajamos hoje ao redor do mundo todo, chegamos à conclusão que as pessoas são ao mesmo tempo iguais e ao mesmo tempo diferentes. São diferentes nas línguas, na ideologia, na maneira de pensar às vezes, nos costumes. Mas todas as pessoas querem uma mudança para melhor. Seja o argentino, seja o japonês, seja o italiano, seja o americano, seja através dessa oportunidade ou não, o que a gente deseja assim de coração é que vocês encontrem aquilo que seja o melhor para cada um de vocês. Boa noite, obrigado.